me oferecessem um contrato de trabalho, eu não aceitaria. E porquê? Porquê que eu, tendo um contrato de trabalho, não tenho as experiências que eu queria ter? Eu acho que isso é crucial para vocês se sentirem mais seguros a nível de começarem a trabalhar por recibos verdes. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência há 4 anos a trabalhar como recibos verdes, porque é que eu escolhi fazê-lo, porque é que eu não quero um contrato de trabalho e como é que é fazer a gestão do meu dinheiro como trabalhadora independente. Se tu tens essas dúvidas ou até alguma curiosidade, fica comigo até o final desta conversa, que não tem roteiro e é absolutamente genuína e verdadeira. Começando pelo ponto número 1, que eu mencionei na introdução, porquê que eu estou a trabalhar a recibos verdes. Muita gente em Portugal está a trabalhar a recibos verdes, não por escolha própria, outras pessoas por escolha própria. A verdade é que há muita gente a trabalhar por esta modalidade. E porque é que eu escolhi fazê-lo? Inicialmente foi um bocadinho imposto. Porquê? Eu formei-me em enfermagem, como já devem saber de outros vídeos. Não vou contar toda a história de passar da faculdade para o primeiro emprego, porque já tenho um vídeo só a falar sobre isso. Passando um bocadinho essa parte à frente, eu comecei o meu primeiro trabalho a recibos verdes porque não havia oferta de contratos de trabalho. Eu acabei, saí da faculdade, todas as ofertas que havia era tudo para prestação de serviços. Eu acho que não é só a nível de enfermagem. Eu acho que a prestação de serviços e esta modalidade de recibos verdes, vai tudo dar ao mesmo, prestação de serviços, recibos verdes ou trabalhador independente significa o mesmo, é, no fundo, muito comum a enfermagem, a medicina, até algumas especialidades, tipo anestesiologista, eles trabalham muito por prestações de serviço, até fisioterapeutas, que eu já ouvi, já falei com pessoas que estão em fisioterapia e também estão por recibos verdes. Por isso eu acho que é relativamente comum, pelo menos na área da saúde em Portugal. Porquê? Porque as empresas, tens, por exemplo, um hospital, em vez de contratar as pessoas para serem funcionários dessa empresa, desse hospital ou dessa clínica, contratas pessoas, trabalhadores independentes que prestam um serviço a essa clínica e pagas o valor hora que essa pessoa faz, pagas as horas que essa pessoa faz. Como uma empresa dá muito mais vantagens tu contratares a recibos verdes, porque os descontos desse trabalho são feitos pelo trabalhador e não pela empresa. Ou seja, quando tu estás a trabalhar com recibos verdes, és tu que tens que fazer os descontos do teu trabalho. É certo que quando tu tens um contrato, tu também fazes um desconto do teu trabalho, que é o IRS. Mas quando tu trabalhas a recibos verdes, tens não só o IRS, que é muito mais alto, aliás, do que o IRS de quem trabalha por conta do trem. Neste caso, na saúde, é 25% de IRS, vejam só, enquanto que a taxa normal é 11, talvez 15, quem já recebe bem. Aliás, o salário mínimo até é isento de prestação, de IRS, para 25%, o que é imenso. E depois tem a parte da contribuição da Segurança Social, que também é um imposto, eu considero um imposto, mas passando essa minha opinião à frente, que é toda também da tua parte, enquanto que se tiveres um contrato é dividido pelo o teu patrão e tu, o teu patrão paga metade da tua segurança social e tu pagas outra metade, quando és trabalhador independente, tu é que fazes os descontos todos sozinho. E então, para a empresa tem essa vantagem, tu estás a prestar um serviço, ele paga-te pelo valor hora que é acordado inicialmente, eles fazem uma proposta e tu aceitas ou não, como também no contrato, eles propõem-te um valor de ordenado e tu aceitas ou não. E eles pagam-te o valor dessa hora e só. Não têm que fazer imposto, pelo menos do conhecimento que eu tenho, geral, não têm que fazer imposto sobre o teu trabalho. Muitas empresas optam por isso. E quando eu entrei no mercado de trabalho, só havia essas hipóteses. E mesmo agora, que já estou há 4 anos no mercado de trabalho, são poucas as opções a nível de enfermagem, eu só posso falar de enfermagem, que é no mercado que eu estou, para contratos. Tens contratos, sim, tens contrato para hospital privado, tens contrato para hospital público, isso acho que é só contrato, hospital público, mas não é tão fácil de ter um contrato. Mas, por exemplo, se tu tiveres 2 anos a trabalhar a full time num hospital privado a recibos verdes, meio que eles depois
contratam. O período de experiência prolonga-se por anos. Pessoas que querem um contrato, quase que é um bocadinho de estar a aceitar os recibos verdes provisoriamente para acumular experiências para depois conseguir o contrato no sítio onde estás a trabalhar ou então aumentar o currículo e arranjar um contrato, por exemplo, para um hospital público. Entrando aí nesse contexto, porquê que eu não quero um contrato de trabalho? Eu já tive propostas para contratos de trabalho. Não me cabe agora aqui comentar, mas valores baixos, abaixo do salário base de enfermagem. Mas neste preciso momento, se me oferecessem um contrato de trabalho a ganhar o salário base de enfermagem, que neste momento, o tabulado, que neste momento é 1.300 euros, tirando os descontos, como é óbvio, eu não aceitaria. E porquê? Vocês vão me dizer assim, não faz sentido nenhum, Leonor. Fazes menos descontos, tens direito a férias, porque a recibos verdes não tens direito a férias. Tu trabalhas por um valor hora, ganhas literalmente o que trabalhas. Se não trabalhares, também não ganhas. Não faz sentido nenhum o facto de eu não querer um contrato de trabalho. Eu ao início queria, quando fui para os primeiros empregos, mas depois deixei de querer. Porquê? Eu acho que já falei nisso num dos vídeos. Eu não quero um contrato de trabalho porque o mais importante para mim é acumular experiências e não ter um emprego seguro. Dentro da minha balança de emprego seguro e experiências, eu prefiro as experiências. E porquê? Porque eu neste momento não tenho encargos financeiros que justifiquem eu necessitar de um emprego seguro. Ou seja, um emprego seguro, o que é que te possibilita? Possibilita, se calhar, pedir um empréstimo para uma casa, para um carro ou para alguma coisa. Mas que o meu objetivo a longo prazo é até criar a minha própria empresa, não trabalhar por conta de outrem, não seguir a mesma linha de trabalho até uma reforma para depois receberes uma reforma quando te aposentares no final com 60 anos de idade ou 65. Como eu não quero isso, eu valorizo mais na balança as experiências e menos a estabilidade. Pois também há outros fatores, como por exemplo o facto de eu não ter filhos, ou seja, não tenho ninguém ao meu encargo, o facto de, se eu de repente ficar sem trabalho e eu não fico sem nada, eu tenho tipo, os meus pais, eu não fico sem uma casa, sem um teto, sem comer, tipo, eu sei que não fico. E eu sou uma privilegiada por isso. E provavelmente tu que estás a ver este vídeo, se calhar se pensares bem no fundo, tudo aquilo que tu conquistaste, se tu neste momento perdes o teu trabalho, também não ficas sem nada. Tens uma rede de apoio. Ou pelo menos uma reserva de emergência. Supostamente deverias ter uma reserva de emergência caso isso aconteça. Porquê que eu, tendo um contrato de trabalho, não tenho as experiências que eu queria ter? Porque eu não quero ficar muito tempo no mesmo trabalho, porque eu sinto que fico estagnada, tanto a nível de evolução de carreira, como a nível de experiências propriamente ditas, conhecer pessoas, ver o funcionamento de diferentes serviços, partindo já do pressuposto, do ponto que eu quero ter a minha própria empresa, ou seja, eu valorizo perceber como é que funcionam as coisas, aumentar o meu networking, conhecer pessoas, ver como é que funcionam as instituições, de que forma é que estão organizadas, até de que forma pensam as pessoas que trabalham numa empresa. Que condições de trabalho é que as pessoas valorizam? Eu faço muitas perguntas aos meus colegas de trabalho para tentar perceber o que é que os deixa desconfortáveis, o que é que os deixa até de um certo modo descontentes com o seu trabalho, para que num dia eu também possa projetar e aplicar esses conhecimentos. Talvez todo este discurso que eu estou a ter convosco não faça muito sentido. Talvez se tu clicaste neste vídeo, queres saber a parte de gestão do dinheiro e a parte de como é que funcionam os recibos verdes, talvez não faça sentido todo esse meu mindset de empreendedor e porque é que eu não quero um contrato de trabalho. A maioria das pessoas que convive comigo não entende porque é que eu não quero um contrato de trabalho, incluindo os meus pais. E defendendo toda essa minha ideia, mesmo quem tem um contrato de trabalho, hoje em dia, em 2024, não está seguro no seu emprego. E nunca vai estar segura. Porquê? A empresa pode falir, a empresa pode ter que cortar nos custos e vai-te despedir, a empresa pode simplesmente mudar de área e não precisar mais das tuas funções. Tu não estás seguro, estás sempre dependente de uma empresa, do teu chefe gostar de ti, da empresa precisar de ti, tudo um conjunto de fatores que não estão sequer sob o teu controle. Ou seja, mesmo quem não trabalha a recibos e tem um contrato de trabalho, não está 100% seguro. Hoje em dia, até a vantagem de ter um contrato é meio diluída, sabem? Por isso, eu, na minha perspectiva e na minha situação, reparem, na minha situação, não faz sentido eu, neste momento, estar a entrar num contrato de trabalho. Porque eu tenho direitos, mas também tenho deveres.
E todos esses direitos que eu tenho não são suficientes para contrabalançar os deveres que eu tenho de ficar vinculada a uma empresa, de eu saber que eu não posso sair a qualquer altura daquela empresa, de saber que eu tenho que estar fixa num horário de trabalho, trabalhar aquele horário imposto pela empresa. Isso não funciona para mim. E dentro daquilo, no mundo que é empreender e ter alguma liberdade e alguma flexibilidade a nível de horário, esse é o mais próximo que eu tenho para já, que é eu poder dar as minhas disponibilidades, que é assim que funciona. Eu, no início do mês, dou as minhas disponibilidades. Eu, neste momento, estou numa fase da minha vida em que eu dou disponibilidade para o mês total, salvo o erro, alguns dias, mas também podia ser pelo caminho contrário. Eu poderia perfeitamente dizer, olha, só tenho disponibilidade para 5 dias e dar aqueles dias de disponibilidade e só trabalhar aqueles 5 dias por mês. Só ganhava aqueles 5 dias por mês, mas tinha essa possibilidade. Um mês que eu necessito de alguma coisa, que me aconteça alguma coisa, eu tenho a possibilidade, eu não estou obrigada. Percebem? O lado negativo que vocês podem ver de não ter um contrato de trabalho também tem os seus lados positivos. Obviamente que tem. Posso continuar a manter o meu emprego, ou seja, a prestar funções naquele local, como é o caso, mas naquele mês, se calhar, até nem prestar função nenhuma porque não tenho disponibilidade. Entendem? Normalmente parte-se do pressuposto que quando tu entras numa prestação de serviços, tens que dar alguns dias, não é? Como é óbvio. Mas se eu não puder, eu posso não dar, entendem? Isso é algo que eu não abdico. E eu acho que já falei nisto num vídeo anterior, naquele vídeo em que eu falo de sair da faculdade para um emprego. Tu não vais aproveitar agora que és jovem, pelo menos é isso que eu penso, para colecionar experiências, para não estar vinculado a nada, porque só agora há que tu não tens responsabilidades de filhos, de empréstimos, de coisas sobre os teus ombros. Se não vais aproveitar agora para poderes acumular esse nível de experiências, quando é que vais aproveitar? A minha questão é essa. Porque eu, quando ouço pessoas mais velhas a dizer aproveita agora que és jovem, para trabalhares muito, para arranjares um trabalho para ir para o estrangeiro. Eu ouço então isso milhares de vezes. Tu devias era ir para o estrangeiro, para ganhar dinheiro. Porque é isso, é um modo de vida que as pessoas estão habituadas a ver. Vais para o estrangeiro, trabalhas lá uns anos fortemente, juntas dinheiro para comprar uma casa e chegas aqui e voltas para ganhar um salário miserável, mas pelo menos já tens uma casa. Eu honestamente não sigo o conselho dessas pessoas e sabem porquê? Porque eu olho para essas pessoas que dão esses conselhos e elas não vivem a vida que eu quero viver. Por isso, por que razão é que eu iria ouvir esses conselhos? Essas pessoas não são um exemplo para mim na medida que eu não quero viver a vida que elas vivem. É tão simples quanto isso. Passando agora para a parte financeira, que se calhar foi a razão pela qual tu clicaste neste vídeo, eu vou-te dizer, a primeira coisa que tens que fazer, se estás a trabalhar a recibos verdes ou a pensar trabalhar a recibos verdes, é calcular o teu valor real hora. Eu ganho 9 euros a hora. Eu até digo aqui os valores, eu não tenho problemas nenhums, é isso que eu ganho. Uma hora trabalhada, eu recebo 9 euros. Se eu trabalhar 2 horas, recebo 18 euros. Eu acho que vocês já perceberam a ideia. Mas esse não é o valor real que cai na minha conta. E vocês ficam um bocado confusos, do género. Não estou a entender, não é o valor real? Não. O valor real é o valor que eu recebo descontando o imposto das finanças e o imposto da segurança social, que, aliás, não é um imposto fixo, vai variando de acordo com os teus rendimentos. É basicamente uma média dos últimos 3 meses de rendimentos, calculando a uma percentagem. É uma fórmula que eu não vou estar aqui a explicar porque não é o propósito deste vídeo. Mas basicamente, subtraindo a segurança social e as finanças, tu ficas com um valor diferente do valor de 9 euros a hora. Porque esse valor de 9 euros a hora tem que ser subtraído esses impostos. E depois, não é só isso. Também tens que subtrair o valor do seguro de acidentes de trabalho, porque és obrigado a ter um seguro de acidentes de trabalho e é pago anualmente. Eu, pelo menos, pago anualmente. E também tens que subtrair outro tipo de despesas profissionais, tipo ordem dos enfermeiros, que todos os meses é 10 euros. Acho que é 10 euros. Não vamos chegar ao nível de contabilizar o transporte, mas essas despesas que são fixas, que eu mencionei aqui, têm que ser subtraídas ao teu valor hora e ao teu ordenado. Se tiveres, aliás, um contabilista, também tens que adicionar a uma despesa, porque um contabilista vai-te fazer os mapas da Segurança Social, que são os descontos da Segurança Social, vai-te passar os recibos, se tu não souberes, neste caso sou eu que faço, mas vai-te passar os recibos verdes, e vai-te fazer o IRS, porque a contabilidade de um trabalhador independente é diferente, não é tão fácil o IRS
para uma pessoa que trabalha por conta do trem, por isso ainda tens que ter mais essa despesa. A maior parte das pessoas que está a ver este vídeo, ou que eu vejo por aí, nem sequer sabe qual é o valor do seu rendimento. Isso é preocupante, por isso a primeira coisa que deves fazer é calcular esse valor. Segundo ponto, deves calcular as tuas despesas fixas e um valor médio das tuas despesas mensais. Uma casa alugada, tens um carro para pagar, tens todas essas despesas. Tens que calcular o valor dos teus gastos por mês, para teres a ideia de qual é o valor que estás a gastar todos os meses para sobreviver, pelo menos. Nem vais colocar despesas para lazer, vais colocar despesas de sobrevivência, para começares a fazer a tua reserva de emergência, que é isso que eu faço. Eu tenho que também fazer a conta junto com o meu namorado, não é verdade? Mas fazendo esse somatório, eu chego a um valor. Vamos dizer, se calhar assim, 500 euros. Todos os meses eu tenho que ter pelo menos 500 euros para sobreviver, ou então vou entrar em cumprimento com as minhas despesas naturais. E eu tenho que ter pelo menos uma reserva de emergência no valor de 6 meses dessas despesas mensais, contando que não vou aumentar com o meu custo de vida. Fazendo uma conta rápida, 500 euros vezes 6 meses dá 3.000 euros. O que é que isto significa? Significa que eu preciso de 3.000 euros para poder sobreviver durante 6 meses se eu não tiver nenhuma prestação de serviços durante 6 meses. Eu acho que isso é crucial para vocês se sentirem mais seguros a nível de começarem a trabalhar por recibos verdes. Para vocês terem uma noção, há meses em que eu ganho 1.000 euros, 1.500, há meses que eu ganho 300 euros. Se eu não tiver uma reserva de emergência, uma poupança onde ir buscar esse dinheiro, eu esse mês como é que eu faço? Não pagava as contas? Realmente, trabalhar por recibos verdes não é para toda a gente. Mas se tu souberes ser uma pessoa organizada, se tu souberes fazer bem as tuas contas, vais acabar por conseguir, nos meses em que trabalhas muito, pôr esse dinheiro de parte, e nos meses em que trabalhas pouco, poder socorrer desse dinheiro que tu tens de parte para pagar as tuas coisas. Tu recebes um ordenado mais alto num mês, tu pagas-te a ti próprio e colocas esse ordenado de lado, quando tu sabes que depois vais precisar dele e vais buscar esse ordenado que tu já ganhaste. Há meses em que ganhamos menos, em que eu ganho menos, mas também são os meses em que eu trabalho menos, em que eu dou menos horas para trabalhar para os outros. E essas horas livres que eu tenho, eu aproveito essas horas para aumentar o meu conhecimento, para trabalhar no meu projeto no digital, que eu sei que a longo prazo vai me dar muito mais do que estes 9 euros a hora. Agora vocês perguntam, como é que tu tens tanta confiança de saber que, sei lá, só tens 5 turnos por mês, mas que o resto do tempo tu vais trabalhar para ti e tu vais conseguir tirar dinheiro disso? Eu tenho confiança porque nenhum negócio funciona se tu não colocares trabalho em cima dele. Fazendo aqui um resumo de tudo o que é a gestão financeira a trabalhar a recibos verdes, para mim, na minha opinião, que já trabalho assim há 4 anos, o principal é tu teres noção de quanto ganhas, noção de quanto gastas e, tendo essa noção, fazer uma reserva de emergência pelo menos por 6 meses. Depois podes aumentar essa reserva se conseguires, ou se for o caso, para conseguires sobreviver caso aconteça tu perderes o local onde estás a prestar serviços, ou caso tu fiques doente, por exemplo, porque tu a trabalhar a recibos verdes não tens direito a baixa. Ou pelo menos tens direito, mas tem outras condições específicas. Não podes contar com isso, não podes contar com os apoios do governo. Desse modo, tu tendo já isso garantido, trabalhar a recibos verdes não é assim tão assustador. No fundo, pensa que perder o local onde tu trabalhas a recibos verdes, facilmente também arranjas outro. Na medida em que tu também, se ficares farta daquele sítio onde estás a trabalhar a recibos verdes, tu de um dia para o outro podes mandar um e-mail e dizer já não vou trabalhar mais aqui, coisa que eu já fiz também noutros locais de trabalho, coisa que também já fizeram comigo. Por isso, tu tens a facilidade de ser despedida rapidamente, mas também tens a facilidade de te despedir rapidamente caso queiras sair, caso surja outra nova oportunidade. Para além de todos esses fatores que eu falei, eu também tenho o meu namorado, que se alguma coisa acontecer, ele tem um ordenado fixo, ele trabalha por contrato, tenho os meus pais, caso no limite de alguma coisa acontecer, também não vou para o olho da rua. Por isso, eu meio que vivo uma vida tranquila, sabendo que posso perseguir os meus sonhos, mas estou segura de alguma forma também. Por isso, eu acho que não devemos olhar só para o limite da questão, porque nós temos muita tendência de pensar logo no pior dos cenários e começar a pôr problemas até onde eles não existem.
Mas pensando realmente no pior dos cenários, o pior dos cenários continua a não ser assim tão mau. E foi isso que eu aprendi num dos livros que eu queria muito dizer-vos qual era, mas eu leio muita coisa, mas num dos livros ele diz que se pensando nos piores dos cenários, o teu pior cenário não é assim tão mau. Acho que é no livro Como Aquele Idiota Rico e Eu Não. Acho que é nesse livro. Esse livro é genial. Já agora eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem. No fundo, é tudo uma questão de relativizar e pensar nas soluções e não nos problemas, que é um lema de vida que eu defendo muito. Obrigada por teres ficado até aqui. Eu sei que foi um vídeo imenso, foi um vídeo muito longo, mas de qualquer das formas, se foi útil para ti, se gostaste de estar aqui nesta conversa, deixa o teu like, subscreve o canal que me ajuda muito e nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima!